Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa casa. Como vocês sabem, né, nós temos palestra todos os dias, menos às sextas-feiras, que tem um trabalho para dependência química e familiar. Então, quem tiver e conhecer alguém que esteja precisando, nós estamos aqui toda sexta-feira às 19h30. Nós estamos também com a cesta básica, né, são 70 famílias. A gente queria agradecer a todos que estão nos ajudando, que têm ajudado bastante, né, aqui. Tem nos ajudado muito. Então, a gente quer agradecer a cada um que está cooperando. E a entrega de lanche continua todos os sábados também. Nós estamos distribuindo 120 lanches por semana. Né? E quem quiser participar e estiver junto, a gente está aqui também, esperando quem quiser ajudar e quiser trabalhar com a gente. Leite em pó, café e óleo. Quem puder nos ajudar. O resto a gente tem bastante, porque nós recebemos uma contribuição grande de um amigos nossos, né? E eu queria levantar agora uma questão de quem quer viajar conosco em novembro. Né? Ó, levanta a mão todo mundo. Olha que bom, todo mundo para levantar a mão. Que bom, a gente vai estar fazendo viagem, já está tudo acertado. Nós vamos para Uberaba dessa vez, conhecer lá o hospital do Pênfigo, né? Pênfugo, que é do Fogo Selvagem. Nós vamos até o Museu das Memórias do Chico, conhecer o filho dele, Eurípides. Depois vamos para Araxá, lá quem conhece o Tadeu, a gente vai fazer nova visita a ele, passear um pouquinho lá em Araxá. Depois a gente volta para Sacramento, vai passear na gruta e vai para a Fazenda Santa Maria. A gente está vendo se a gente vai até o lar da tia Igorina, que faleceu essa semana, infelizmente, a nossa companheira querida, né? Ela desencarnou no dia 11, né, na madrugada do dia 11. Uma amiga querida, que a gente teve o prazer de estar junto, conhecê-la, né? Há vários anos que a gente vai. Mas o Pai do Céu achou que, né, ele estava sentindo falta dela, levou ela de nós. Mas tudo bem. Então, a gente está vendo se vai ficar lá ou se a gente vai até o Allan Kardec, na escola do Allan Kardec, que é a escola que foi fundada pelo Eurípides Barçanufo. Então, a gente vai fazer ou esse passeio ou vai na tia Igorina. A gente vai ver como vai ficar a situação deles lá, como vai ficar. A gente vai ver se vai lá ou se vai só no colégio. Vamos passear na gruta, né? Quem conhece a Gruta dos Palhares é belíssima. E depois vamos para a Fazenda de Santa Maria, que todo mundo, quem foi ano passado, gostou, adorou, e a gente está voltando esse ano. Tá bom? Então, quem quiser, fala comigo, com a Kio, com a Cida, o pessoal daqui que está dirigindo no dia da palestra, eles vão estar com os convitinhos já e vai falar tudo para vocês, tá bom? Então, é isso. Então, só para informar, nós não estamos recebendo roupa usada, né, para as pessoas, porque nosso espaço é muito pequeno, né, espaço físico, e nós não podemos misturar com comida, né, que para nós não dá. E no primeiro e terceiro sábado do mês, nós estamos fazendo o curso de apoio à gestante carente. Então, palestras e como cuidados para a mãe que vai ter o bebê, com o bebê depois, né? Então, depois de terminar o curso, nós vamos dar o enxovalzinho do bebê para elas, tá? Então, só para vocês saberem, quem tiver alguém que é mais carente, que precisa, vem conversar com a gente. Vamos ter no terceiro sábado, agora a partir das 9h. E a gente pede para desligar os telefones, né, queridos? Celulares, ou botar no vibra aí, para não atrapalhar a gente, que a gente fica sem graça. Eu já fiquei 2 vezes. E os internautas queridos, nós estamos recebendo perguntas referentes ao tema, e aí vai responder, o Gessé vai aqui responder, né, Gessé? Então é isso, gente. Então vamos agora nos acalmando, ficando tranquilos. Lembrando que quando nós chegamos à casa, nós já estamos sendo recebidos e amparados por todos esses amigos. Cada um recebendo o tratamento necessário, cada um recebendo aquilo que necessita. Então, queridos, nós nos sentimos abraçados e amparados por esses amigos espirituais que nos envolvem com muito amor e carinho. E envolvidos nesse amor e carinho, nós sabemos a presença de Jesus, nosso irmão maior, através de companheiros trabalhadores da família espiritual que aqui sempre está presente. São companheiros que vêm, nos ajudam, companheiros que vêm trazendo muitos irmãozinhos necessitados, como hoje é terça-feira. A gente também faz tratamento para os nossos irmãozinhos que desencarnaram pela dependência química. Então, a terça-feira sempre é voltada para a depressão, para a dependência química, e nós estamos aqui, agradecidos a Deus, a esse Pai de amor e bondade, que nos envolve em sua luz, em sua paz, que nos dá a oportunidade da encarnação, para que aqui a gente possa aprender um pouco mais, estudando as lições necessárias e tendo também as provas necessárias dos desafios da vida, para que a gente chegue lá no final, saber se a gente passou de ano ou não, né?
Então é o Pai que nos dá a oportunidade. E nós agradecemos, Senhor, por essa vida, por tudo que recebemos. E agora, queridos, agradecidos a esses amigos que aqui estão, nós vamos iniciar a nossa palestra da noite, que vai ser feita pelo nosso amigo Gessé, que vai falar para nós uma coisa que muitos de nós ainda nós não temos, né? Ninguém tem na hora do desânimo, ninguém fica desanimado, ninguém faz nada, né? Então, ele vai falar sobre, na hora do desânimo, do caminho espírita. Bem-vindo, querido, seja muito feliz. Boa noite a todos. Nós vamos, como sempre, tenho um problema com esse microfone, mas daqui a pouco eu esqueço dele e aí melhora, né? Nós vamos trabalhar hoje com o tema do livro Caminho Espírita, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 34, psicografia do Chico Xavier. Nós vamos falar na hora do desânimo. Eu gostaria de lembrar aqui, como eu sempre faço, que, na verdade, o que a gente vem fazer aqui, quando a gente se encontra aqui, nos dias em que nós aqui estamos, que a gente vem trocar experiências. Nós estamos todos no mesmo caminho. O planeta Terra, como todos nós sabemos, é um planeta de expiação e provas. Ou seja, todos que estão aqui estão trilhando caminhos para atingir a luz. Ou seja, todos nós estamos numa escola. É uma grande nau, um grande navio, vagando pelos séculos, e nós precisamos do material que a Terra nos dá, dos elementos que a Terra nos dá, para fazer o nosso corpo físico, e encarnados nós passamos por experiências. Essas experiências é que vão nos transformar, sempre para melhor. Muitas vezes nós erramos, todos nós erramos. Muitas vezes nós caímos, nos machucamos. Mas o que é importante nós nos lembrarmos sempre é que nós devemos sempre nos levantar. Não é possível para o cristão espírita, para aquele que já aprendeu a ideia das vidas sucessivas, o significado da nossa vivência aqui no planeta Terra, não é possível que nós justifiquemos nada através do desânimo. Então, o Emmanuel, pela psicografia do Chico, ele traz uma série de referências falando aqui como é que nós devemos agir na hora desse desânimo. O que é que nós devemos fazer? E aí ele coloca assim: desânimo em ação espírita cristã é francamente injustificável. Vejamos alguns apontamentos suscetíveis de confirmarmos esta afirmação. E aí ele coloca uma série de situações, né, em que nós podemos cair em desânimo. Eu venho aqui hoje trazer a minha experiência em relação a essa coisa de desânimo, porque todos nós temos. Quem é que não cai em desânimo em algum momento? Quem é que em algum momento da sua vida não alimenta uma certa desesperança? Diante das lutas todas que nós vivenciamos, muitas vezes a gente desanima. Muitas vezes a gente acha que não tem jeito. Muitas vezes a gente começa a pensar assim, olha, aquelas ideias, aqueles conhecimentos que eu adquiri, ela não vale nessa situação. Eu estou francamente desesperado. Eu não sei o que fazer. E aí a gente desanima. A gente arqueia o nosso corpo. A nossa aura, ela encolhe um pouco. A gente fica entregue. A gente acaba entrando em tristeza. E essa tristeza é absolutamente destrutível. Quando a gente embarca nessa tristeza, porque aqueles nossos cabedais de conhecimento, aquele nosso alicerce, não foi tão firme e não nos manteve, quando a gente embarca nessa tristeza destrutiva, é exatamente isso que faz com que atraiamos até nós espíritos em situação muito semelhante. E aí a gente até pode perceber, quanto mais você mergulha em tristeza e se entrega a ela, pior você fica. Né? Você não consegue sair daquilo. Quando você se entrega a pensamentos pessimistas, entendendo que aquela situação pela qual você está passando, ela não tem jeito, quanto mais você se entrega, pior você fica.
O nosso pensamento é um dínamo. Ele vai produzir a energia necessária para nós sairmos daquela situação. Ou pelo menos reagirmos. Já viram aquela frase? O que não tem remédio, remediado está. Quando você tenta de todas as maneiras e acha que não há mais nenhuma saída e se entrega ao desânimo, você é derrotado. Mas quando você tentou de todas as maneiras que você conhece, você usou as armas, usou as forças que você tinha para tentar superar o problema, e mesmo assim você não conseguiu, essa é a hora de você entender que nós somos falíveis, que nós não temos todas as forças, que nós não sabemos tudo. E nesse momento o que a gente faz? A gente entrega o nosso problema a Deus, e aí diz assim, olha meu Deus, eu tentei de todas as maneiras, eu já não sei o que fazer, eu continuo acordando todos os dias e lutando, mas eu percebo que o problema é muito maior que eu. Então eu entrego o problema nas mãos de Deus, e aí eu sei que não tem remédio, remediado está, pelo menos por mim, eu já não sei o que fazer. Recentemente, quando esteve aqui no Brasil o Papa, nós todos observamos o caminho desse homem. Eu particularmente fiz o mesmo que muita gente. Observei o caminho desse homem, o que ele fazia aqui no Brasil, as palavras que ele falava. Independentemente de religiosidade, nós devemos compreender que as pessoas são muito mais do que a religiosidade. As pessoas são o que está nelas, o que elas construíram em si. A religiosidade não faz as pessoas. A religião não faz as pessoas. O Espírito, ele construiu algo que ele está nele. Uma vez despido deste corpo que a terra há de levar de todos nós, é a realidade da vida. Uma vez despidos desse corpo, das insígnias todas, dos títulos, das propriedades, das contas bancárias, ou do que quer que seja que tenha valor neste mundo, o que permanece em nós é o que nós construímos em nós mesmos. Por isso, quando a gente avalia as pessoas, a gente tem que avaliar as pessoas pelo que elas trazem de sabedoria, de conhecimento. E aí, eu prestei atenção nesse homem, como eu acho que milhões de pessoas no mundo inteiro. Uma das coisas que ele disse me chamou a atenção. Numa das entrevistas que ele deu, ele falava, o repórter perguntava a ele sobre os enfrentamentos da igreja no século XXI, os problemas que a igreja está enfrentando, e fez uma pergunta específica sobre as questões de desvios de dinheiro no Vaticano, de corrupção, de problemas todos que afetam a humanidade. Porque o homem é absolutamente falível e as coisas materiais atraem os seres humanos, as facilidades que essas coisas materiais compram. Então, em todos os lugares, há bons servidores e há maus servidores. Em todos os lugares, em todos os quadrantes da terra. Menos aqui no Brasil, né? No Brasil não tem isso. Né? Mas, o que eu percebi? Quando o repórter fez a pergunta ao Papa sobre aquela situação, ele deu uma resposta simples, mas que naquele momento, pelo menos para mim, eu falei, puxa vida, essa resposta é de uma simplicidade muito grande, mas é também de uma sabedoria muito grande. E ele dizia assim, o repórter fez a pergunta sobre este tema, e ele disse, olha, eu encontrei na igreja muitos obreiros, pessoas, servidores, trabalhadores. Em todos os lugares nós temos trabalhadores. Nós próprios, enquanto espíritos, enquanto seres humanos, somos trabalhadores que estamos encarnados com missões específicas. Alguns com missões maiores, tendo que enfrentar grandes desafios. Outros com missões menores, ou aparentemente menores, tendo que enfrentar desafios de si próprios, ou tendo que enfrentar desafios que envolvem as suas próprias famílias, como a maioria de nós. Mas cada um com a sua missão. As missões maiores e as missões menores. E ele disse, eu encontrei obreiros, trabalhadores, servidores, bons na igreja. Também tem alguns servidores que não são tão bons. E aí ele diz, em relação a esse senhor, que desserviço prestou esse senhor à igreja? Ele fala, né? Fala especificamente de uma pessoa. Mas, e aí ele disse assim, a pergunta do repórter, nós devemos sempre lembrarmos-nos que a árvore que
que cai na floresta, é mais ou menos isso a ideia. Não estou colocando exatamente as palavras dele, mas é mais ou menos isso a ideia. Nós devemos nos lembrar que a árvore que cai na floresta faz um grande estrondo. E quando ela cai, ela desperta a atenção de todos que estão verificando aquela queda. Mas muitas vezes nós nos esquecemos do crescimento silencioso de toda a floresta. Toda a floresta cresce todos os dias, silenciosamente, constantemente. Mas nós prestamos mais atenção na árvore que cai na floresta fazendo um grande estrondo. E é verdade isso, grande sabedoria nessas palavras. Nós não devemos nos esquecer disso. Aparentemente, e isso é uma causa de desânimo para muitos de nós, aparentemente o mal vence em todos os lugares. Nós vemos o mal, ele criar raízes em alguns lugares. Ele parece imbatível em algumas questões. Ele parece indestrutível. Mas o mal, ele faz estrondo. O mal, ele graça em vários meios. Ele aparece. O mal é arrogante. O bem é o contrário. O bem é silencioso. Nós não devemos nos esquecer que enquanto há maus servidores, maus obreiros, maus trabalhadores em todas as fileiras da terra, há também bons servidores, bons trabalhadores, trabalhando silenciosamente, cotidianamente, mas eles estão trabalhando. O número de bons servidores, ou daqueles que fazem boas ações todos os dias, é muito maior do que o número daqueles que causam estrondo, porque enraizaram-se pelo mal. Eu acho que isso é uma lição que serve para nós. Acho que é uma lição que serve para nós. Nós não devemos desanimar. Diante das dificuldades todas que nós vemos, e quando eu falo disso, eu tento falar das questões coletivas e também das questões individuais. Nós não devemos desanimar, porque embora pareça que o mal vença na nossa vida pessoal ou na vida coletiva, nas questões maiores que envolvem a sociedade, na verdade o bem trabalha cotidianamente. E nós não devemos nos esquecer disso. Diante dos desânimos pelos quais eu passo muitas vezes na minha vida, e todos nós aqui tem momentos de desânimo, nós não devemos nos entregar ao desânimo. Mas eu duvido que tenha alguém que não tenha passado na sua vida um momento de desesperança, um momento de desânimo. Todos nós temos um momento de desânimo. O que não é possível para o cristão, é ele se entregar ao desânimo e dizer, não há solução. Ora, pode não haver solução que nós conheçamos para nós naquele momento, que nós vislumbremos naquele momento, que nós vejamos ali, mas há solução. Muitas vezes você dorme uma noite e você diz, olha, eu não consigo solução para este problema. E aí eu digo, o que eu farei, meu Deus? Eu vou ficar a noite inteira remoendo aquilo, sabendo que eu já não encontrei solução até aquele momento. O seu corpo precisa descansar. No outro dia você precisa trabalhar. Você precisa ir às lides da vida. E aí você precisa o quê? Não há solução até aquele momento, você já tentou de todas as maneiras. Você precisa de algumas horas de sono. O teu corpo precisa de algumas horas de sono. Muitas vezes acontece isso conosco. E depois de algumas horas de sono, no outro dia, durante o trabalho às vezes, vem uma ideia e você diz, puxa, não tinha pensado nisso? Será que isso é um caminho para eu tentar resolver o problema? E às vezes é. Naquele momento, na noite, na solidão, quando você se entrega e deixa se enrolar pelo emaranhado dos problemas, às vezes a solução não aparece. Muitas vezes os problemas são muito maiores do que isso. São aqueles problemas que nos atacam todos os dias. Porque são problemas crônicos, que você já conhece. Esses problemas também, algum dia terão solução. Nós não podemos desanimar, devemos enfrentá-los. Cada dia um dia. Cada dia um dia. Um passo de cada vez. Um problema de cada vez. Resolveu um, haverá outros? Claro que haverá. É a nossa vida. Emmanuel, Chico, o Evangelho, todo o Evangelho de Jesus fala exatamente isso. Esperança, mantenhamos a esperança. Caiu, levante-se, respira fundo, vai novamente. Para que quando você se encontre com o Pai Celestial, você diga, eu combati o bom combate, eu enfrentei a minha vida. E aí você diz, bom,
eu fiz o que me pareceu acertado. E aí você vai encontrar com um plano espiritual de alma lavada. Pode ser que tenham ficado problemas para trás, mas você se empenhou em resolvê-los. Você não desanimou, você não se entregou à depressão, você não se entregou à tristeza, você não se deixou enterrar pelos problemas, você assumiu as rédeas da sua própria vida. É isso que se espera de nós. Diante dos meus desânimos, certa vez, uma pessoinha muito especial na minha vida me lembrou de algumas coisas que aparentemente naquele momento eu havia esquecido. E aí ela dizia assim, escreveu algo para mim, percebendo a minha tristeza durante alguns dias, e ela escreveu algo para mim, olha, provavelmente você já sabe disto, mas eu vim lembrá-lo disso. E aí ela fala algumas coisas que ficaram marcadas na minha vida, tanto que eu estou lembrando delas hoje quando fui preparar essa palestra. Dizia assim, ela lembrava de uma frase ou de um texto do Chico que fala que tudo passa. Muitas vezes nós sabemos a resposta das coisas, mas a gente sabe cerebralmente, a gente sabe a resposta intelectualmente, mas nós não inscrevemos essa resposta no nosso coração. Muitas vezes a ficha demora a cair, como diz, demora a cair. Você sabe, você leu aquilo em algum lugar, alguém te disse, aquela ideia entrou pelo seu cérebro, mas ela não ficou marcada no teu coração. Então você sabe, mas diante das situações da vida, os seus pés são de barro, a sua situação, a sua firmeza não foi suficiente para enfrentar aqueles problemas, e aí você cai em desânimo. Ela acabou escrevendo isso, e ela dizia, olha, na verdade, tudo passa. E aí ela dizia exatamente isso, que Chico tinha uma frase que ele guardava colocava a frase em cima da cama dele. E a frase era exatamente essa, tudo passa. E aí uma vez perguntando a ele, por que aquela frase na cabeceira? Ele disse, que para eu, quando eu acordo todos os dias, para eu me lembrar que tudo na vida passa. E aí ele escreve, tem um texto que o Chico escreve, um texto altamente poético, que ele toma emprestado lá da carta de Paulo aos Coríntios, uma das cartas lá do Novo Testamento, em que o apóstolo Paulo escreve aos cristãos na cidade de Coríntios, que é uma das páginas mais lindas dos evangelhos. Poeticamente falando, é uma das páginas mais lindas dos evangelhos. É aquele capítulo 13 de Coríntios, que fala do amor. Então, eu vou tomar a liberdade de ler alguns trechos aqui, só para a gente... E ele diz assim, a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, eu nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é paciente, é benigno, o amor não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Havendo profecias, serão aniquiladas. Elas passarão. Olha a frase. Depois nós vamos falar do Chico, e aí vocês vão entender. Tudo passa. Havendo profecias, serão aniquiladas. Até as profecias passarão. Diante dos milênios, as profecias também passarão. E aí ele diz assim, havendo línguas, cessarão. É verdade, né? Quantas línguas já passaram pelo planeta Terra e desapareceram, não é? Quantas línguas, até o latim é usado aí pela igreja, né? Na era cristã, na época do apóstolo Paulo, o latim era amplamente falado. Hoje só os padres falam essa língua, ninguém mais fala. Ou seja, há muitas línguas que desaparecem, não é? E aí, diz assim, havendo ciência,
desaparecerá. Mesmo a ciência, né? Os cientistas falam de coisas maravilhosas para o século 21 e 22. Dizem que a humanidade está para entrar num momento em que nós não saberemos qual é o conhecimento que nós atingiremos, o nível de tecnologia, as coisas que nós fazemos, biotecnologia, nanotecnologia, uma série de possibilidades que nem os cientistas e os escritores de ficção científica conseguem imaginar para o futuro. Então, até a ciência passará. E aí, voltando a Chico, ele diz assim, acerca dessas palavras do apóstolo Paulo: tudo passa, tudo passa. Todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldade passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. Aqueles que estão mergulhados em amargura e solidão por algum motivo, isto também passará. As dores, as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar, um dia passarão. As lágrimas, né? Tem um texto no Antigo Testamento que diz: toda lágrima se secará, haverá tempo em que nós todos seremos felizes. E aí vai dizer assim, mas quando será isso? Ora, eu não sei, ninguém sabe, mas os Espíritos falam de um momento para os habitantes da terra, em que nós seremos felizes, porque nós já não enfrentaremos os problemas que cada um de nós tem que enfrentar. E aí Chico diz assim: a saudade do ser querido que está longe passará. Alguém partiu, alguém foi para o plano espiritual, e aquela dor pungente ficou no nosso coração, que nós não podemos esquecer. Nós não vamos esquecer, mas nós sabemos pela imortalidade que um dia nós estaremos com essa pessoa. Essas pessoas permanecem. Não há morte. Nós precisamos nos lembrar disso. Não há morte. A morte é apenas o desgarrar-se desse corpo físico que volta para a terra. Mas o espírito permanece. Os dias de tristeza, também os dias de felicidade, são lições necessárias que na terra passam. Então a gente fala muito de tristezas e de solidão, mas também devemos falar de tempos de alegria. Mesmo os tempos de alegria, de prosperidade, nós devemos estar preparados, porque eles também passarão. A gente precisa estar preparado para as realidades da vida. As pessoas, nós espíritos, devemos compreender que viver no planeta Terra é enfrentamento. É enfrentamento. Os dias de regozijo, os dias de alegria, os dias de felicidade e os dias de tristeza, de solidão, de lágrimas, são situações que passarão. Quando nós estivermos no plano espiritual, nós lembraremos e olharemos para aquele caminho e diremos: ali eu enfrentei bem, ali eu não me importei tão bem. Puxa vida, esse caminho não era tão terrível, ou tão curto, ou tão longo quanto eu imaginei. E aí diz assim: os dias de tristeza, de felicidade, são lições necessárias que na terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje para nós é um desses dias, repleto de amargura, paremos um instante. Elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da Mãe amorosa a nos dizer carinhosamente: isso também passará. E guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. Não há mal que dure para sempre. Diante das noites de tempestade e de escuridão, saibamos que há um amanhecer. Aqueles que enfrentam problemas difíceis e que acham que não tem solução, nós somos imortais. Aquilo que para nós é 5, 10, 30, 70 anos e que parece uma eternidade, no plano da espiritualidade é apenas um momento. Passará. Haverá sim outros caminhos que se abrirão. Podemos ter certeza disso. Semelhante à enorme embarcação, as dificuldades, né? Às vezes parece que vai sossobrar, que vai afundar diante das turbulências de gigantescas ondas, mas isso também passará, porque Jesus está no leme dessa nau e segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade
e que um dia também passará. Ele sabe que a terra chegará a porto seguro, porque essa é a sua destinação. Façamos então a nossa melhor parte, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que por certo também passará. Na verdade, muitas vezes nós esquecemos disso. Quando nós nos entregamos para a tristeza, a gente se esquece que todas as lágrimas se secarão e que todos os momentos de amargura passarão. Qual é o nosso papel? Usar a luz que nós construímos em nós para iluminar quem está ao nosso redor. Aí a gente pode dizer assim, mas a minha luz é tão pequenina. A sua luz é pequenina, a nossa luz é pequenina. Mas ela pode servir de condutor para outras pessoas. As pessoas que estão ao nosso redor, muitas vezes miram-se na nossa luz. Os nossos filhos, os nossos familiares, os nossos pais, os nossos irmãos, por mais pequena que seja a nossa luz, muitas vezes eles se miram nela, para eles poderem seguir adiante. Quando nós esmorecemos e caímos em tristeza, muitas vezes a gente leva junto outras pessoas que estão conosco, porque eles olham para nós e eles olhavam para aquela luz que nós tínhamos e diziam assim, nossa, mas o meu pai é forte. Olha só o meu pai. Olha a minha mãe, olha a minha irmã, olha lá o meu irmão, o meu marido, a minha esposa, ela é forte, eu preciso continuar, porque eu percebo que ela tem uma luz e eu preciso honrar a minha própria luz e a luz dessas outras pessoas que estão ao nosso redor. Na família, aquelas luzes todas juntas, pequenas ou grandes, né? Na maioria de nós, pequenas, porque a gente constrói uma chaminha pequena, mas é suficiente para que a gente juntos trilhe o caminho para a eternidade. Família é compromisso. Né? Nós estamos juntos, um ajuda o outro. Quando a gente esmorece e cai em desânimo, muitas vezes a gente arrasta para o desânimo outras pessoas. E nós não podemos fazer isso. É claro que às vezes a gente esmorece porque a gente, por mais que tente, a outra pessoa não te acompanha, e aí você às vezes desanima, você diz, meu Deus, mas eu já tentei tanto. Faça a sua parte. Às vezes a gente acha que a outra pessoa nunca está vendo a sua luzinha. Ela aparentemente não enxerga a sua pequenina luz, mas ela vê. Ela não vê apenas o que você fala. O que você fala, as palavras, elas se esboroam, elas evaporam. Mas o seu exemplo, nosso exemplo, a maneira como a gente vive, é isso que fica para as outras pessoas. Então a mensagem dessa noite é uma mensagem de esperança. É uma mensagem de tentativa. Eu acho que é a base dos evangelhos, é a mensagem de esperança. Não é mensagem de condenação, é mensagem de esperança. É para a gente erguer o rosto e dizer, olha, por mais que eu caia, por mais que eu chore, eu permaneço na luta. Há pessoas que são absolutamente admiráveis nesse sentido. São pessoas chamadas de resilientes. São pessoas que enfrentam situações da vida. E por mais que a vida dê lambada nelas, elas levantam. Parecem fênix, renascem do nada. Não é? Essas pessoas servem de inspiração para nós. Nós temos problemas? Quem não tem? Quem não tem? Problemas materiais, falta de recursos financeiros às vezes, dificuldades de ordem afetiva, de ordem pessoal, solidão, desesperança. Nós não podemos nos entregar. A gente deve respirar fundo, prestando atenção que muito antes dos nossos problemas surgirem, Deus estava velando por nós e nós nunca estamos sozinhos. É isso, gente. Muito obrigado, viu? Terminei cedo ou terminei tarde? Tá no horário? Até 20 podia ficar. Tá bom. Então, gente, agora é bom a gente aproveitar, né? Pra gente conversar um pouquinho com ele, ver quem tem. Vamos trocar umas experiências. Colocar alguma coisa que ajuda também na ampliação do texto, do tema. Por favor. Alguém quer comentar alguma coisa? Ninguém quer falar Por nada? favor, gente, não sejam tímidos. Quer falar, Lolita? Não. Então tá. Então, a gente fala do desânimo, né? A gente às vezes passa por alguns desafios, né? Que são meio pesados pra gente. E chega uma hora que a gente fala, puxa vida, né? Acho que eu não vou aguentar essa barra, né? Mas eu sempre falo, eu me permito ficar
assim, desanimada ou mal-humorada durante meio dia do meu dia. É o máximo que eu fico. Porque não tem cabimento, né? Eu estou tendo uma oportunidade belíssima, né? Nessa encarnação, de me educar, de aprender. Então, a gente tem que aproveitar, né? Então, não tem outra forma, a né? gente está lá, parado, às vezes deitado, entregue à tristeza, aí você fala assim, chega disso, não vai resolver o meu problema eu ficar desse jeito, vamos lá, respira fundo, olha para fora, às vezes você olha aquele dia lindo e você diz, Deus está presente. É verdade. A natureza está aí todos os dias e a gente enfrenta os problemas que surgem, tem que ser com coragem. Essa é a verdadeira coragem. É a gente saber enfrentar os nossos problemas. Tem que ter um sentido na vida, né? O porquê, né? Então, aproveitar a encarnação, né? Que a gente sabe que vai ser mais complicado voltar para cá. Então, aproveitar, mesmo com as durezas da vida, a gente tem que aproveitar um pouquinho. Às vezes a gente se deprecia um pouco, né? A gente acha que a gente não tem tanta... Se subestima, se deprecia, acha que a gente não tem tanta importância, que as pessoas não nos valorizam adequadamente. A gente fica criando uma série de... E quando a gente se entrega a esse tipo de pensamento, a tendência é que esses pensamentos tomem conta de nós. A gente cria uma aura de sombra, né? E o que acontece? E aí os espíritos semelhantes, os amiguinhos vêm junto. Eles vão colando, né? Eles vão colando. Que bom, tá pensando assim. Por isso que a gente piora. É. Porque eles falam assim, opa, esse pensamento tá pensando assim, é gostoso, isso aqui eu vou me alimentar um pouquinho dele lá. E aí a gente acaba alimentando coisas que a gente não precisa, quer. Não necessita disso. Então, nesse momento, não sabe o que fazer? Pede ajuda, ora a Deus. Não sabemos o que fazer e muitas vezes a gente não sabe o que fazer. Entrega para Deus. Ora e silencia. O céu te ouve e Deus te ajudará. Com certeza. Não é? Então tem algumas coisas assim que a gente não pode esquecer. Então, todos nós esquecemos, muitas vezes. A gente é humano, normal. Na Terra, todo mundo cai, por mais que você aprenda, tem momentos que você, sabe aqueles momentos que parece que nada dá certo? Que tudo parece que conspira contra. E aí você fala, meu Deus, como que pode? Não é? Como é que podia, isso tinha uma chance em 10 de dar errado, e deu errado, né? Então assim, mas aí você não pode se entregar. Se você se entregar, entrar em sintonia com tristeza destrutiva, autodestrutiva, com autodepreciação, você canalizar isso para alguma raiva muito grande, raiva das pessoas, raiva do mundo, inveja de pessoas que têm situações talvez ou aparentemente melhores do que a sua. Muitas vezes a gente faz isso quando a gente começa a ir por esse caminho. Você tem que dar opa, parou. Peraí, o que tá? Será que... E muitas vezes esses pensamentos, eles são alimentados por você é responsável, não é? Fala assim, mas eu fui alimentado, eu acho que tinha lá uns espíritos me acompanhando que me deixaram assim. Você é responsável, sabe por quê? Por você estabelecer uma sintonia. A sintonia que você estabeleceu é que atraiu aquele tipo de espírito. E aí eles vão jogando um monte de ideias na sua cabeça. Vup. Não tem, às vezes, surgem umas ideias assim que você fala... Nossa, por que eu estou pensando isso, né? Então, cuidado com esses pensamentos, que aparentemente não são seus, ou que parece que surgiram na sua mente, assim, diante de uma situação, ou diante de Muitas vezes, são sugestões mesmo. Mas, né? E aí você vai alimentando aquilo, você vai piorando, você vai entrando num caminho. Muitas vezes, esses caminhos te levam a dores muito maiores. Muito maiores. E aí, quem conhece, né, as casas espíritas, ainda nós temos, acho que uma... Tem a Luísa também quer falar? Eu lembro de ter lido a frase, né? Me diga o que pensa, eu te direi quem te acompanha, né? É verdade. Então toma cuidado. É verdade. Boa noite a todos. Eu vou contar uma pequena história que aconteceu comigo. Tem um hospital que antigamente chamava João Evangelista, agora chama hoje. E ali trabalhou uma senhora chamada Osana. Não sei se alguém aqui já teve contato com ela. Ela é desencarnada. Uma senhora que trabalhou muito pela causa espírita. E eu estava passando uma fase muito difícil naquela época. E houve uma festa no hospital. E no término da festa sobrou muita coisa. Sobrou muito frango assado, essas coisas. Aí ela encheu uma sacola, abria um pãozinho e colocava um pedaço de frango ali no meio. E na sacola, ela encheu até a boca.
Aí eu tinha conversado com ela um pouco sobre as minhas dificuldades e ela disse para mim assim, olha, você vai me acompanhar depois mais tarde. Isso já era umas 8 horas e chovia, mas chovia muito, aqueles dias que chove, que está frio. Aí ela falou, você me dá uma carona? Eu falei, dou. Aí eu pensei comigo, o que ela vai fazer com essa sacola toda, né? Mas como ela fazia muitas coisas que eram inesperadas, né? Eu a acompanhei, quer dizer, ela me acompanhou no carro. E nós estávamos ali pelas imediações de Guarulhos, andando no carro, vai por aqui, vai por ali, vai por ali. Eu falava, mas o que ela quer? Onde ela vai, né? Aí tinha uma barraquinha daquelas que vendem o abacaxi, não sei o quê, e um senhor ali tentando se abrigar ali da chuva. Pode parar aqui, pode parar aqui. Aí, filho, você já comeu hoje? Não, nem deu, porque com essa chuva, com não sei o quê. Ai, toma, 2 lanches, e deu. Agora, vamos continuar. Passamos ali aquele pontilhão de Guarulhos, que ali fica muita gente abrigado, que ali é uma escuridão, breu. Para aqui, para aqui. Dá até lá medo, ela deixou mais 2 lanches. E assim nós fomos indo até que aquela sacola ficou vazia. No término, na volta, ela morava aqui na Casa Verde. Eu fui levar ela até a casa dela. Ela falou assim, cadê? Eu falei, o quê? Ela falou, o teu mau humor, tua tristeza. O que aconteceu? Falei, ficou tão insignificante. Pois é, pois é. Tão insignificante. É. E isso me ensinou, que eu costumo dizer a algumas pessoas quando estão assim, humoradas e se achando assim, o nada do nada. Você quer me acompanhar? E eu levo elas dar uma voltinha no Hospital Zé Camargo. Né? Passa o mau humor rapidinho. Termina. Você não precisa falar percebe nada. como o seu problema não tem é que dizer pequeno. nada. Era só isso. Uma boa noite. Puxa vida, muito bom. Obrigado, viu? Obrigada. Boa noite. Uma coisa noite. que só é uma observação. Pois é. Eu acho que, assim, o que me pega é, às vezes, a descoberta de alguma doença. Uhum. Então, eu passo por alguns momentos até eu aceitar É que aquilo difícil. está acontecendo comigo. E eu vim no caminho pensando justamente nisso, né? Que o meu pior inimigo sou eu mesmo, porque a partir do momento que você sabe, você tem ferramentas para trabalhar. E a nossa esfera mental, até a medicina trabalha com isso, e diante dos problemas que o nosso corpo pode ter, quando a nossa esfera mental está bem, a cura é mais provável. Então, quando nós nos entregamos à tristeza por conta daqueles problemas, e é natural que isso aconteça com muitos de nós, há uma maior dificuldade em curar. Né? A ciência já comprova aí por alguns estudos, em várias situações diferentes, que quando a gente consegue tirar o pensamento da pessoa só da questão da doença, tentando elevar o espírito dessa pessoa para as coisas bonitas e importantes da vida, a probabilidade de cura é maior, a sobrevida também, em casos de doenças muito graves, é maior. Então, são lições, né, que é difícil a gente aceitar, mas são lições que a gente precisa tentar compreender. Tá Não é? certo. Obrigada. Gessé, agora a gente vai se despedindo só por enquanto. Tá certo. Ele Muito fica mais obrigado, um viu, gente? pouquinho Muito aqui. obrigado aí pela atenção, tá? Obrigado, viu, mesmo. querido? Ele fica mais um pouquinho aqui, né? Aí qualquer pergunta ou dúvida ele está esclarecendo. Então, queridos, agora é o momento de a gente poder nos posicionar para oferecer um pouquinho de nós. A gente falou no começo que a gente entra aqui e a gente começa a receber muita ajuda, muito amparo. E nesse momento, eles estão pedindo um pouquinho, né, de nós para doarmos para esses nossos irmãos que aqui estão necessitados desse fluido, dessa energia de amor que a gente pode estar oferecendo. Então, nós vamos agora ficando bem tranquilos, fechar os nossos olhos por alguns instantes. Vamos inspirar profundamente, expirando.
limpando um pouco as toxinas que nos trazem tanto mal. E quando inspiramos, levamos o oxigênio ao nosso cérebro, ao nosso coração. E sentimos a paz que nós precisamos. Que no momento que nós nos recolhemos, nós buscamos esse Deus interior, esse Deus de amor, que habita em nós. Não precisamos buscar e levantar os braços para o céu, porque Deus está dentro de nós. Então, nesse instante, buscando esse Deus, esse Pai de amor, Criador, nós vamos dirigir os nossos pensamentos, nossa doação de amor, a tantos irmãos necessitados nesse instante, que estão sofrendo em seus leitos de dor. Que cada companheirinho possa receber nesse instante a ajuda dos companheiros da espiritualidade, que possa oferecer a eles o bálsamo para as suas dores, o consolo, o conforto. E que, acima de tudo, possa fortalecer seus espíritos na busca dessa cura, do entendimento e da compreensão. Nós vamos levar o nosso pensamento de amor a todos aqueles que perambulam pelas ruas, que estão desempregados, necessitados de tudo. Que amigos amorosos possam estar ao lado de cada um, oferecendo ajuda, o abraço amigo. Estendendo as mãos para esses nossos irmãos com tanto carinho, para que eles se sintam confortados. Nós vamos dirigindo o nosso pensamento de amor para toda essa nossa juventude, para todos esses meninos e meninas que estão aqui com missões, ajudando esse planeta a se desenvolver. Que eles possam ser amparados por Maria, nossa mãe, para fortalecê-los, ajudá-los no crescimento espiritual, se ajudando e ajudando. Nós vamos vibrar para aquele companheiro que está lá na nossa casa. Aquele companheirinho necessitado do nosso afeto, da nossa compreensão. Que ele seja, nesse instante, envolvido em muito amor. Que médicos amorosos possam estar ao lado deles, oferecendo a eles tratamento, o fortalecimento e o amparo. E nos dando as mãos, todos juntos, queridos. Vamos dirigir um pensamento a esse planeta tão amado. Esse planeta que nos envolve com tanto carinho, quando aqui nós aportamos no nosso nascimento. Essa terra abençoada que nos acolhe como mãe amorosa, nos dando colo, nos dando alimento, nos dando ar que respiramos. Vamos envolver esse planeta querido com muito amor, com muito respeito, para que a paz possa se fazer entre todos os homens, entre todos os países. Para que esses dirigentes desses países onde há guerra possam sentir nesse instante a presença amiga desse irmão, que possa intuí-los e ajudá-los, lembrando a eles o compromisso assumido. E que nós, queridos, recebamos essa vibração de amor nos corações de cada um de nós, cada um vibrando para o outro que está ao lado, fazendo uma grande corrente de luz e de amor, que possa nos amparar e nos fortalecer em nossos dias. E que essa bênção de Maria, nossa mãe, possa envolver esses nossos jovens que aqui estão desencarnados, que venham buscar um pouquinho desse fluido para restaurar o seu perispírito, ajudando-os, para que eles possam seguir uma nova caminhada. Que todos sejam envolvidos com muito amor e muita paz. E assim, Senhor, nós te agradecemos. A sua bondade, a sua misericórdia para cada um de nós. Pela paciência que tem conosco, aguardando a cada um no seu momento de desenvolver-se espiritualmente. Que possamos aprender com o Evangelho de Jesus. Que possamos sentir dentro de nós esse Deus de amor. E que possamos distribuir àquele que está ao nosso lado o nosso carinho, a nossa paciência ou a nossa tolerância.
Que Jesus nos abençoe, que Maria, nossa mãe, esteja sempre conosco e que possamos retornar aos nossos lares com muita luz e muita paz. Que possamos fazer uma nova caminhada daqui para frente, na certeza de que, como filhos de Deus, nós estamos a caminho. E é isso que nós queremos alcançar. O caminho que o Pai ofereceu a cada um de nós, de luz e de entendimento. Que assim seja. Graças a Deus.